Oi, tudo bom com vocês? Saudade, hein, galerinha? Hoje nossa aula vai ser uma aula especial. Vamos estudar os gases e suas transformações. Não tem como fugir desse assunto, porque cai no vestibular, cai na nossa provinha na escola, né, e faz parte da nossa vida. Bom, para começar, eu coloquei para vocês uma imagem bem interessante. Colocando aí, ó, a imagem de um gás, olha a imagem de um líquido, olha a imagem de um sólido. Aqui eu tenho pedras de gelo, aqui eu tenho um frasco com um líquido e aqui eu tenho uma fumacinha. O que representa? Representa os três estados físicos da matéria. Vamos lá, vamos conhecer os três estados físicos da matéria? Estado sólido, olha as partículas, estão bem juntinhas uma das outras e a ligação entre elas é muito forte. Olha o estado líquido, olha as partículas como estão, um pouquinho afastadas, né? E a ligação entre elas não é forte, a ligação é fraca. Olha o estado gasoso. Olhem as partículas como estão. Tem ligação entre elas? Não, não tem. Então no estado gasoso não tem ligação entre as partículas. Existe uma distância muito grande de um átomo para o outro átomo, ou de uma molécula para outra molécula. Não tem, vou repetir, não tem ligação entre elas. O gás aqui será o nosso objeto de estudo. Vamos começar estudando por ele. Cara, tem gás de todo canto, né? Tem gás no meio da rua, tem gás lá em cima, tem gás na cozinha, tem gás na geladeira, tem gás no ar-condicionado, tem gás, o próprio bujão, né? De gás. Nossa, precisamos estudar isso. Vamos começar? Vamos seguir viagem? Bola para frente. Lá vai. Então, para falar em gases, eu preciso falar na teoria cinética dos gases, que diz o seguinte: lá, num gás, as partículas estão em movimento. Cada átomozinho desse está em movimento. Possui uma velocidade. E se possui uma velocidade, possui uma energia cinética. Então aqui, todo gás é formado por partículas minúsculas em movimento livre, desordenado, contínuo e com alta velocidade. Isso. Olha só, todo gás tem partículas em alta velocidade. Essas partículas estão muito afastadas umas das outras, como eu disse anteriormente. Então, o que é que a gente aprende aqui? A gente aprende que num gás as partículas estão em movimento, uma partícula bem longe da outra partícula, todas elas estão desorganizadas, desorientadas, viajando para todos os lados. E a velocidade é bem alta. Se tem velocidade, tem energia. Ok? Vamos continuar a viagem? Então, rapaz, para falar nos gases, eu trouxe para vocês um experimento aqui. Espero que vocês me acompanhem, tá? Eu tenho aqui um recipiente fechado com gás dentro. Eu vou baixar aqui essa tampa, vou diminuir o volume desse recipiente. Olha o que acontece com as partículas. As partículas não têm mais aquele espaço que tinha antes. Então elas começam a viajar mais rápido e bater nas paredes, e vai batendo, começa uma confusão aqui. Olha só, vou baixar mais. Estou baixando mais a tampa, diminuindo mais o volume do recipiente. Eita, que eu exprimi as partículas todas. O que está acontecendo? Bom, está acontecendo o seguinte. Eu estou diminuindo o volume do recipiente. E os gases lá dentro aumentaram a pressão interna.
os gases aumentaram a pressão interna. Professor, eu entendi o que é volume, mas eu não entendi o que é pressão. Bom, vou explicar. Cada partícula dessa está batendo nas paredes do recipiente. Então, se ele bate na parede, ele aplica uma força nesta área. Uma força nesta área, uma força nesta área, uma força nesta área. Então, toda vez que houver uma força em uma determinada área, eu tenho aqui uma pressão. Aí você imagina milhões e milhões e milhões de partículas, todas viajando e batendo na parede. Imagina aqui a pressão de cada uma, tudo somado. Hã? A pressão é enorme, né? Então, se a gente diminui o volume, a pressão aumenta. E se fosse o contrário? Se eu tivesse começado aqui, ó, com esse volume pequenininho, tá? Se eu tivesse começado aqui desse jeito, e eu estou agora aumentando o volume, se eu aumento o volume, olha só, a pressão que era grande ficou pequena. Se eu aumento o volume ainda mais, a pressão diminuiu mais ainda. Vamos lá, vamos entender. Se a gente diminui o volume, a pressão aumenta. Se a gente aumenta o volume, a pressão diminui. Legal, né? Olha esse outro exemplo. Peguei aqui uma bola de assopro, enchi de gás, coloquei aqui numa bacia vazia. Olha só, vazia. Olha o tamanho da bola. E agora eu vou pegar essa bola e colocar numa bacia com água e gelo. Olha o que acontece. A bola de assopro diminui de volume. Olha só. Olha antes, como era grande. Olha agora, como é pequena. Então, o que aconteceu? A temperatura diminuiu. Consequentemente, o volume da bola de assopro também diminuiu. Houve uma contração. Ah, legal, né? Será que bate? Ó, bola de assopro grande, temperatura bem maior. Bola de assopro pequena, temperatura menor. O que aconteceu? Se a temperatura diminui, o volume diminui. Ok, galerinha? Se a temperatura aumenta, o volume também da bola de assopro, aumenta. Legal? E o que a gente vê aqui? O que a gente aprende com esse experimento? A gente aprende que para estudar os gases, eu preciso... Deixa eu pegar aqui uma canetinha. Eu preciso de 3 coisinhas básicas. Para estudar os gases, eu preciso do volume, da pressão e da temperatura. Tá? Nesse experimento aqui, nós vimos o volume e pressão. Nesse experimento aqui, nós vimos a temperatura junto com o volume. Ok? Então, para estudar gases, esses 3 elementos, eles se transformam. Tá? Não é difícil. Vocês viram que os exemplos que eu estou colocando são fáceis, estão vendo isso. Agora eu estou introduzindo esses 3 elementos, tá, na nossa discussão aqui, no nosso conteúdo. Mas não tem como. Para estudar gases, tem que saber volume, pressão e temperatura. Vamos continuar? Vamos lá. Ave Maria, atenção! Atenção, 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 atenção com o quê? Cuidado quando vocês forem responder as questões. Por quê? Vai ser necessário transformar as medidas
vai ser necessário transformar as medidas. Bora ver isso na prática? Vamos lá, vou passar. Então, canetinha, transforme os valores de pressão para ATM. Cara, antes de transformar, uma aula importante. Pressão atmosférica está sempre em ATM. ATM quer dizer atmosferas. A gente conhece a pressão atmosfera porque é a pressão exercida pelos gases que estão aqui no planeta Terra. Então essa pressão ela tem um valor específico de 1 atmosferas quando nós estivermos ao nível do mar. Então na praia, em Maceió, pense, curtindo aquele marzão bonitão, quanto é a pressão lá? A pressão será 1 atm, 1 atmosferas. Ok? Beleza. Segundo, MMHG. MMHG, esse aqui, ó. MMHG, estão vendo agora? Medida de pressão significa milímetros mercúrio. Cara, foi usada por Galileu Galilei na época, quando ele construiu o barômetro, né? Um instrumento que mede pressão. Tá? Então ele usou um tubo de vidro e usou mercúrio, tá? O tubo de vidro milimetrado e usou mercúrio. PA? PA é o quê? Pascal. Onde é que está o PA, professor? Aqui, ó, na letra B. PA. Pascal. Outra medida de pressão. Né? Isso é muito importante. Vou trazer para vocês agora como é que transforma. Olha a regra. Bom, para transformar, aqui eu vou lembrar. Um ATM corresponde a 760 milímetros Hg. Pronto. Agora vai. Foi? Acho que sim, né? Vamos continuar. Olha a regra. Um ATM corresponde a 760 milímetros Hg. Anotem. Cai na prova e cai no vestibular. Vamos continuar. Eu quero 600 mmHg em ATM. Como é que eu transformo? Primeiro eu vou colocar um X em ATM e vou colocar aqui 600. Tá? É M danado. MHG. Tudo bem. Depois eu ajeito isso. Vamos continuar. Galera, essa estrutura aqui lembra uma regra de 3, né? É, tem que ser. Regra de 3. Meio pelos extremos, tá bom, gente? Então, 760x é igual a 1 vezes 600, que é 600. X é igual a 600 dividido por 760. X é igual a quanto? Vamos pegar rapidinho uma calculadora e descobrir quanto é 600 dividido por 760. Corre, corre, professor! Vamos lá. 600 dividido por 760. Olha só, 0,789. E canetinha 0,789 ATM. Oh! Eita, professor!
Peguei no flagra, viu? O senhor está usando calculadora do telefone celular. É para ser mais rápido, tá bom? Mas vocês em casa se liguem. Tem que dividir na mão, ok? Vamos para a letra B. Letra B eu tenho PA, Pascal. Vamos para a regra. 1 ATM corresponde a 10 à quinta Pascal. Pronto. Anotem isso porque cai na prova e cai no vestibular. X é igual a 6 vezes 10 à quinta Pascal. Bora resolver? De novo, regra de 3. Teremos aqui 10 à quinta vezes x é igual a 1 vezes 6 vezes 10 à quinta. Está multiplicando, passa para lá, dividindo. 6 vezes 10 à quinta, eu vou dividir por 10 à quinta. São iguais, eu simplifico. X, portanto, será igual a 6. 6 do quê? Olha a medida. Atmosferas. ATM, tá? Então aqui a gente fez uma transformação de medidas. Transformamos milímetro mercúrio em ATM. E depois transformamos Pascal em ATM. Espero que vocês tenham gostado. Anotem tudo direitinho aí. E qualquer dúvida, escrevam aí, por favor, nos comentários, tá? Ou em nossa sala virtual. Vamos passar. Aqui, o que ele pede? Transforma em Kelvin. Rapaz, vamos transformar em Kelvin. Como é que eu faço isso? Tem uma fórmula. A fórmula é a seguinte. TK é igual a TC mais 273. Pronto. Substitui aí agora os valores na fórmula. Fica assim, ó. Essa é a fórmula. Então, vai ficar assim, ó. Letra A. TK é igual a 25 mais 273. TK é igual a 298K. Atenção para essa escala termométrica. K. Professor, por que o K? Muito bem, escuta só. A gente conhece 3 escalas termométricas. A gente conhece a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. A escala Kelvin é a escala absoluta. É a mais importante para nós, porque ela é a escala para o estudo dos gases, ok? É a escala que tem a teoria do zero absoluto, que diz que todas as partículas irão congelar se chegarem a zero absoluto, ok? A escala Celsius a gente já conhece, porque a gente usa o tempo todo de nossa vida. Vamos para a praia. Temperatura da praia é 37 graus Celsius, né? Ou então, alguém da família está com febre, não pode deixar chegar em 40 graus Celsius, né? Isso vocês já devem ter percebido. E a Fahrenheit é mais usada lá nos Estados Unidos. Tá? Mas para nós, aqui, vamos nos preocupar com Celsius e Kelvin, por enquanto. Bora fazer a letra B? Vou pegar aqui a canetinha e vamos transformar. Vem. TK é igual a TC, que é 60, mais 273. TK é igual a 333 Kelvin. Não é? Baixa 3, 763 vai em 1, 333. Matou. Fácil, né, gente? Qualquer dúvida, manda lá, ok? Vamos continuar. Bom, aqui, atenção, tá, galerinha? Transformação gasosa. A gente já começa com a primeira transformação, que é a isotérmica. O que é a transformação isotérmica? É aquela que diz que a temperatura permanece constante. Ou seja, o iso é igual térmica temperatura. Transformação isotérmica
temperatura permanece igual. Bom, olha o experimento que eu fiz aqui. Eu tenho um recipiente, pressão A, está vendo a pressão? A temperatura aqui CTE quer dizer constante. E agora eu vou diminuir o volume dele. Ó. Baixei aqui, ó, diminuí o volume. A pressão vai aumentar, o volume diminuiu, mas a temperatura ficou constante. Ok? Então eu tenho aqui pressão é igual a P, volume 1 é igual a V. Isso nesse primeiro momento que eu tenho esse recipiente. Quando eu diminuo o volume caiu pela metade. E a pressão, ela aumentou. A pressão dobrou. Aqui eu tenho o gráfico. Olha só. Pressão, volume. Olha só, pressão, volume. O gráfico da transformação isotérmica será sempre uma curva. E essa curva mostra o seguinte. A partir do momento que o volume aumenta, olha só, essa reta aqui na horizontal está aumentando, a pressão está diminuindo. Agora o contrário. Toda vez que a pressão estiver aumentando, o volume está diminuindo. Ok? São inversos. É só olhar para a figura. Diminuir o volume, aumenta a pressão. Aumentou o volume, diminui a pressão. E a fórmula para a gente usar para os cálculos será esta, né? A lei de Boyle. Pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes o volume final. Vou pegar aqui uma canetinha, porque eu vou escrever a fórmula de outra maneira. Eu vou escrever a fórmula assim. P1, V1 é igual a P2, V2. Tá? É a mesma coisa que P0, V0 igual a PV. Não se preocupem. Vamos testar? Vamos testar essa fórmula? Agora. Canetinha. Então, tem aí uma questão para nós. Vamos ler. Uma seringa com volume total de 50 ml, vou separar aqui esse dado, ó, 50 ml, foi preenchida com gás desconhecido em um dia frio, em que os termômetros marcavam 10 graus Celsius. Ok. A pressão inicial no interior da seringa era de 1 atm. Ok? Até que, com a extremidade da seringa tampada, começou-se a empurrar o êmbolo até que o volume dentro da seringa se limitasse a 30 ml. Qual foi a pressão interna do sistema final? Aí chega um aluno e diz, professor, não entendi nada. Ó, não se preocupe, vou explicar de outra maneira. Primeira dica, vamos separar os dados. Uma seringa com volume total de 50 ml. Volume 1. 50 ml. Foi preenchida com gás desconhecido em um dia frio. O dia frio quer dizer que está sempre frio. A temperatura que ele deu foi 10 graus, ó, tá aqui. A temperatura que ele deu foi 10 graus, não vai mudar, porque está sempre frio lá. Ok. A pressão inicial, pressão 1 atm. Então eu já tenho volume 1, que é 50 ml, pressão 1 atm. Vamos continuar. Até que, com a extremidade da seringa tampada, começou-se a empurrar o êmbolo até que o volume dentro da seringa se limitasse a 30. Vamos lá, volume 2, 30 ml. O que ele pede? Simplesmente pressão 2. Olha só, então eu tenho 50 ml, 1 atm, depois eu vou ter 30 ml e depois uma interrogação. Para ajudar, eu vou mudar a cor da tinta para amarelo. Que fórmula vamos usar? P1, V1 é igual a P2,
V2. Essa é a lei de Boyle, transformação isotérmica. P1, 1 vezes V1, 50, é igual a P2, permanece P2 porque eu vou encontrar, vezes V2, que é 30. Pronto, vamos lá. 1 vezes 50 dá 50, que é igual a 30 P2. Está multiplicando, passa dividindo, P2 será 50 dividido por 30. Eu vou ajeitar. Pronto. Eu vou repetir aqui em cima, que não dá para ver. P2 é igual a 50 dividido por 30. P2 é igual a quanto? Vou cortar os zeros. 5 dividido por 3. P2 será 1,67 aproximadamente, né? ATM. Olha aí. Então eu tenho a resposta. Se a pressão inicial era de 1 atm, a pressão final aumentou para 1,67. Ok? E observem, o volume era 50, diminuiu para 30. Está correto, né? Bom, espero que tenham entendido. Qual é a minha sugestão? Dê pausa, pare, leia de novo, volte, veja com calma, escute o que eu estou falando, faça só, até acertar. Tá bom? A gente usou a fórmula P1, olha aqui, P1, V1 é igual a P2, V2. Vamos continuar? Transformação isobárica. Bom, aqui, isobárica. Iso igual, bárica pressão. Nessa transformação, a pressão será a mesma. Observe nesse exemplo, tá? Eu tenho aqui um recipiente com um volume menor. Vou colocar volume 1 igual a V. A pressão aqui é igual a CTE, quer dizer constante. E observem que o volume aumentou. V2 igual a 2V. Então, se eu tenho um volume menor, o volume agora aumentou, variou o volume. Temperatura inicial é T e temperatura agora vai ser 2T, ou seja, a temperatura também aumentou. Então, neste exemplo, eu tenho volume e temperatura variando. Volume aumenta, temperatura aumenta, mas a pressão permanece constante. Tá? Aqui eu tenho o gráfico, volume, temperatura, e é interessante que se a gente aumenta a temperatura, o volume também aumenta. Por isso o gráfico VT é essa reta constante aqui, ó. Tá? E no outro gráfico de PV, pressão e volume, a retinha da pressão sempre vai ser constante, tá? Sua fórmula, de acordo com Gay-Lussac, sua fórmula vai ser volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual ao volume final pela temperatura final. Mas eu vou escrever assim. Eu vou escrever V1 sobre T1 é igual a V2 sobre T2. Ei, eu já disse que não era para esquecer de se inscrever aqui no meu canal? Espero que sim. Bom, vamos para um exemplo. Cara, e aí? Um balão flexível que contém gás hélio com pressão de 1 atm. Peraí, pega a canetinha rápido para a gente responder. Pressão de 1 atm e volume de 3 litros. Está em uma sala com temperatura controlada de 15 graus Celsius. Ao mover esse balão para um ambiente a 25 graus Celsius, a mesma pressão, rapaz,
Mas essa é a dica, mesma pressão. O que ocorrerá com o volume ocupado pelo gás? Vamos lá? Vamos separar os dados, porque eu acho que ele já deu dica demais. Vamos ver aqui. Um balão flexível que contém gás hélio com pressão de 1 atm. Ah, mas é a mesma pressão. A pressão é constante. Não precisa dela. Volume de 3 litros. Volume 1. 3 litros. Está em uma sala com temperatura 1. Temperatura 1 é 15. Vou só apagar aqui. Temperatura 1 é 15 graus Celsius. Ao mover esse balão para um ambiente a 25 graus Celsius. Temperatura 2, 25 graus Celsius. A pressão é constante. O que ocorrerá com o volume? Ah, cara, eu quero saber. Oxe, o que foi que eu escrevi? Espera aí. Quero fazer uma interrogação certa. O que ocorrerá com o volume? Olhando para os dados, eu vejo que a temperatura está em graus Celsius, ó, galerinha. Não pode ficar em graus Celsius. A gente tem que transformar para Kelvin. Transformar para Kelvin. Como fazer isso? Fórmula. TK é igual a TC mais 273. Então, eu vou começar. Temperatura 1 vai ser igual a 15 mais 273. Temperatura 1 é igual a 288 Kelvin. Feito. Vamos para a 2. Temperatura 2 vai ser igual a 25 mais 273. Temperatura 2 vai ser igual a 298 Kelvin. Feito. E agora, para resolver a questão, vamos usar a fórmula da transformação isobárica, né? A pressão não entra. Então será V1 sobre T1 é igual V2 sobre T2. Vamos substituir os volumes. Volume 1, 3. Volume 2 eu não vou substituir. Volume 2 eu quero. T1 é 15? Não, né? 288. 288 é igual a V2 sobre 298. Agora vamos fazer a multiplicação. Meios pelos extremos. 288 V2 vai ser igual a 3 vezes 298. 3 vezes 8, 24. Vão 2. 3 vezes 9, 27. Com 2, 29. Com 2. 3 vezes 2, 6. Com 2, 8. 894. Tá feio, né? Deixa eu apagar aqui para fazer isso direito. Caneta. Então o número é 894. V2 será 894 dividido por 288. E agora, professor? Calculadora, meu filho. Vamos fazer agora. 894 dividido por 288. Isso é igual a um valor aproximado 3,1. Tá? E a medida em litros. Então, eu vou fazer aqui, ó, V2 igual 3,1 litros. Matamos a questão. E aí, gostaram? Essa questão é interessante porque a temperatura vem em graus Celsius. É necessário transformar para Kelvin.
E a fórmula de Kelvin vocês têm que memorizar. Depois disso, usar a fórmula da transformação isobárica. Usamos e encontramos o novo volume. Terminamos aí? Tem mais um. Vamos lá. Aqui eu tenho a transformação volumétrica. Olha aqui. Isocórica, isométrica, isovolumétrica. Caramba, o que isso quer dizer? Isovolumétrica, iso de igual, volumétrica de volume, igual volume. Observe que nesse experimento, o volume ele é constante. E o que é que muda? Muda a pressão e muda a temperatura. Aqui diz o seguinte: se a gente aumentar a temperatura do recipiente, a pressão interna também vai aumentar. Só que eu estou colocando pesos aqui para não variar o volume, ok? Aqui, olha o gráfico. Gráfico pressão, temperatura. Se a temperatura aumentar, a pressão também aumenta. Se a temperatura dobrar, a pressão também dobra. Então essa reta aqui, constante aqui, assim, ó, partindo da origem e subindo, ó, é a retinha que representa a transformação isocórica, isométrica, isovolumétrica. E a sua fórmula? Do jeito que eu gosto, ó, P1 sobre T1 é igual a P2 sobre T2. É a fórmula que eu vou usar no exercício. Tá? Estado 1, cadê aqui, canetinha? Estado 1 e estado 2. Pressão 1 sobre temperatura 1 é igual a pressão 2 sobre temperatura 2. Transformação isovolumétrica. Para fazer um exemplo, aqui, canetinha. Então, cara, aumentou a questão, né? Mas não tem problema, a questão é fácil. Um pote de vidro tampado com volume deformável. Cara, essa já foi a dica, ó. Volume indeformável quer dizer que o volume não vai mudar. E que contém apenas ar atmosférico em seu interior. Passa por um processo de aquecimento instantâneo ao ser retirado de um ambiente. A temperatura, gente, temperatura 0 graus Celsius para 37 graus Celsius. Considerando que o pote foi mantido fechado, a uma pressão interna sofrerá alteração com a mudança de temperatura do ambiente. Será que essa pressão interna sofrerá alteração? E aí? Se a pressão a 0 graus Celsius for 0,8 atm, quanto será a nova pressão quando ela chegar a 37 graus Celsius? Professor, eu ainda não entendi. A dica é a seguinte: leia a questão devagar e separe as informações. Primeira informação, ele falou que o volume ainda é formável. Isso quer dizer que a transformação é isovolumétrica. Segunda dica que ele deu foi a temperatura. Então eu vou separar. Ó. Temperatura 1, 0 graus Celsius. Temperatura 2, 37 graus Celsius. E a outra informação que ele deu foi a pressão. Quando a pressão, aliás, quando a temperatura for 0, a pressão é 0,8. Então, pressão 1, 0,8 atm. Ele quer a pressão 2. Agora ficou mais fácil, né? E de novo eu vou olhar para as medidas e eu vejo a temperatura em graus Celsius. Eita danado, vamos transformar para Kelvin. Qual é a fórmula? TK é igual a TC mais 273. Bora fazer. Temperatura 1,
é igual a 0 mais 273. Temperatura 1 é igual a 273 Kelvin. Isso, já fiz aqui, já encontrei, tá? Transformei graus Celsius em Kelvin, deu 273 Kelvin. Agora o outro. T2 é igual a 37 mais 273. T2 é igual a 7 mais 3, 10, vai 1. 3 mais 7, 10 com 11, vai 1, 310. Então, temperatura 2 será 310 Kelvin. Já achamos. E aí, terminou a questão? Não. E agora? Vamos para um espaço maior, ok? Eu vou só separar os dados. Vai ser assim. Aqui eu vou colocar os dados. Temperatura 1 é igual a 273. Temperatura 2 igual a 310. Tudo Kelvin. Tudo Kelvin. Pressão 1, se eu não estiver enganado, foi 0,8 atm. E pressão 2, vamos achar. É isso mesmo? 0,8? É isso mesmo. Agora, podemos usar a fórmula da transformação isovolumétrica. Será P1 sobre T1, que é igual a P2 sobre T2. Vamos ver. 0,8 sobre T1, 273, é igual a pressão 2, que nós vamos achar, pela temperatura 2, 310. E aí, vamos fazer a multiplicação, meio pelos extremos. 273 P2 é igual a 0,8 vezes 310. Isso será 8 vezes 1, 8. 8 vezes 3, 24. Será 248. P2 será 248 dividido por 273. Pega, professor, a calculadora rápido. Pega, dá quanto isso? Bora fazer 248 dividido por 273. Isso é igual a aproximadamente 0,90. Qual é a medida? ATM. É isso. Caramba, professor. Sim, mas o valor é aproximado, não esqueçam, tá? Mas o que foi que nós estudamos? Bom, nós estudamos gases e transformação gasosa. Essa é a aula 1. Ainda tem mais sobre gases, ok? Peço que vocês revejam esse vídeo, que copiem as questões, tentem responder com calma, tá? E qualquer dúvida, escrevam lá nos comentários. Essa é a nossa aula de hoje. Não esqueçam de apertar lá um like se vocês gostaram e de se inscrever no meu canal. Muito obrigado por tudo, hein, galerinha? Tchauzinho, até a próxima aula. Show!